Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo, a nossa reflexão sobre a nossa quarta lição da nossa revista de adulto desse terceiro trimestre. O título desta nossa lição: Quando a criatura vale mais que o Criador. Nossa lição, nossa revista desse trimestre está contextualizando a Igreja de Cristo e o império do mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nossa primeira lição teve como título a igreja diante do espírito da Babilônia. Segunda lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição anterior, terceira lição, o perigo do ensino progressista. E hoje, quando a criatura vale mais que o Criador. Nosso texto áureo está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verdade prática: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nossa lição de hoje vai focar na questão do antropocentrismo, na cultura do endeusamento do homem, quando o homem quer ser igual a Deus, semelhante a Deus. E conhecemos, através da história das Sagradas Escrituras, alguém que queria ser igual a Deus, queria colocar o seu trono acima dos anjos, das estrelas, acima do trono de Deus, que queria ser semelhante ao Altíssimo. E este foi precipitado, foi expulso do céu, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O nosso texto bíblico em classe está na Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, versículos do 18 ao 25. Está escrito assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcursáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura
do que o Criador, e é bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 1, versículo 18, vem discorrer sobre as consequências de uma mente cauterizada pelo pecado, pela desobediência, pela rebelião contra os mandamentos de Deus. Deus entregou às suas próprias iniquidades, às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos lascivos, obscenos. Consequências vêm das ações. O antropocentrismo é o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Tira Deus e coloca o homem. É também chamado de humanismo, ou seja, tudo passa a ser centrado no homem. A espiritualidade holística vem pregar isto. Vai dizer que o homem é um Deus, que o céu é um Deus, que as estrelas são deuses, que a natureza é um Deus, que a terra é um Deus, tudo é um Deus. Logo, se tudo é um Deus, se o homem é um Deus, não há necessidade de um Deus absoluto, de um Deus soberano, de um Deus único. Daí a rejeição do Criador. O homem se coloca no lugar de Deus e rejeita o seu Criador. Essa secularização prega isto: o homem tentando substituir Deus, mas Deus não dá, não divide a sua glória com ninguém. Os objetivos desta nossa lição: identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura ao invés do Criador, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura e conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escaparmos destes males, destes ensinamentos heréticos contrários à palavra de Deus. Esta nossa quarta lição nos convida a refletirmos sobre a tendência humana ao egocentrismo, o homem como centro e a influência cultural dos ensinos da filosofia pós-modernista centrados no homem acima do seu Criador. O homem assumindo o controle e rejeitando o seu Criador. Esse sistema, esse ensino, essas filosofias baseadas no humanismo, no antropocentrismo, rejeita a autoridade absoluta de Deus, rejeita que haja um único Deus, Criador de todas as coisas, e coloca o homem no centro. Cultura humanista, filosófica, satânica, que tentam descaracterizar, desconstruir a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade do seu Criador, da verdade da palavra de Deus. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, Paulo vai dizer que os homens são mais amigos dos deleites, decidiram ser mais amigos dos deleites, dos prazeres, de que amigo de Deus. Rejeita os ensinamentos, os mandamentos, os estatutos do seu Deus
e cria filosofias, distorções para tentar endeusar o homem. Então, hoje o conteúdo desta nossa lição é um alerta do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida, o centro de todas as coisas. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Rejeita os ensinamentos de Deus, do Senhor. Negligencia, desconsidera, além e vai mais além. Tenta desconstruir, desacreditar. Prega-se que a palavra de Deus está ultrapassada, que ela é errada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta. Ela vai na ferida. E o homem não quer ser confrontado, né? Nosso primeiro tópico, o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça, que também vem do grego adikia, quer dizer sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus, nem como diante do próximo. Ou seja, impiedade quer dizer a decisão do homem de viver como se Deus não existisse, e injustiça carrega a ideia do homem não ser reto diante de Deus, nem diante do seu próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Idolatria, culto à criatura ao invés do Criador, perversidade, depravações em todos os sentidos, né? Expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado, o que é que acontece? Aprisiona, cauteriza a mente humana, a consciência humana. O homem rejeita o seu Criador, rejeita os mandamentos do seu Criador, se coloca, tenta se colocar no lugar de Deus, deseja a adoração e fica com a mente cativa, preso, escravo dos seus próprios atos. E Deus não divide a sua glória. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe, né? Estas ações provêm da recusa do homem em glorificar o seu Criador. Romanos 1, versículo 21, é o que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, não deram glórias a Deus, não lhe deram graças. Antes, ao contrário, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quando o homem rejeita o seu Deus, pode o barro dizer para o seu Criador: eu te rejeito, eu não preciso de você? Pode a criatura dizer para o Criador: não preciso de você?
eu me domino, há consequências para a rebelião do homem. Nós conhecemos a história. Quando o homem se rebela, se revolta, se volta contra o seu Criador, quando o homem decide seguir seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões em detrimento aos mandamentos do seu Deus, do seu Criador, tragédias acontecem, consequências vêm, guerras, fomes, misérias, desigualdades, depravação. Os males que há no mundo são consequências de uma desobediência, de uma relativização. Quando Adão e Eva deixaram-se enveredar pelo ensinamento, pela distorção da serpente, quando Deus disse que de toda árvore eles poderiam comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não. A serpente distorceu, relativizou, dizendo que deveriam, foi isso, assim que Deus disse, de todas as árvores do jardim não se poderia comer. Houve uma distorção do que Deus falou. E Eva deixou de dar ouvido ao seu Criador para dar ouvido a uma voz estranha. Rebelião. E as consequências vemos neste mundo, nesta cultura chamada pós-moderna. Tragédias e mais tragédias. A insensatez humana, o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o seu Criador. Ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Mesmo em contato diário com essa revelação, infelizmente, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino, como se fosse um Deus. O homem hoje age como se fosse um próprio Deus. É a cultura do egocentrismo, da centralidade no homem, do antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, e tira a Deus, rejeita a Deus. Prega-se, ensina-se nesse sistema anticristo de que Deus é falho, de que Deus não tem o controle das coisas, de que Deus não é presciente, não é onipotente, que Deus é limitado. Que questiona onde está Deus diante de tantas mazelas, porque Deus permite tais coisas, não sabendo que todos são frutos daquilo que plantamos. Consequências das ações, das nossas ações. O que é que Deus tem a ver com isto, se o homem decide se rebelar contra ele? Chegará o momento de prestar contas. Quando Abacuque perguntou a Deus por que ele iria usar uma nação, os babilônicos, para trazer juízo ao seu povo, os babilônicos, um povo mais ímpio ainda do que Israel naquela época, Deus responde ao profeta de que no tempo certo, a nação da Babilônia, na pessoa do seu rei, Nabucodonosor, teriam que prestar contas a Deus. Então não se engane, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle.
Deus dá oportunidade para que o homem se arrependa. Se o homem decide seguir seus próprios conselhos, chegará o tempo de prestar contas. O homem não é Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Suas ideologias rejeita e perverte e substitui a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral do homem. A perversão moral do homem. Há também um culto à criatura, ao invés do Criador. O homem deseja aplausos, deseja ser reconhecido, deseja ser exaltado, busca-se holofotes, fama a qualquer custo. É o endeusamento do homem, é o endeusamento da criatura. Ao rejeitar Deus e suas leis, os chamados filhos da ira, como está em Efésios capítulo 2, versículo 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, impureza sexual, degradação do próprio corpo. O que o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O homem honrando mais a criatura do que o seu Criador. Então, o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar de honrar e servir o seu Criador. Na religião, os seres criados passam a ser cultuados, adorados, exaltados, Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus, só acredita naquilo que está vendo, que é palpável, que é explicado, rejeita o sobrenatural. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder, enfim, se torna uma referência de idolatria e acaba afrontando o Criador, que é bendito, que é único, que é eterno, o Senhor da glória. É o antropocentrismo, o homem no centro, a rejeição do seu Criador. Adão e Eva tentaram ser igual a Deus quando decidiram seguir seus próprios conselhos, ouvindo uma voz estranha. Deixou de seguir o seu Criador. As consequências vieram. Deus permitiu, porque Deus não coloca uma mordaça na boca do homem, mas o homem paga pelos seus atos. Simples assim. Eu te mostro o caminho do bem e o caminho do mal. O fruto é este, para este caminho. E para este outro caminho, o fruto são estes. Escolhe o que é que tu quer colher lá no final. Asaf, no Salmo 73, Asaf, vendo que muitas vezes o justo passa por provações, por privações, por dificuldades, enquanto o ímpio aparentemente prospera,
não passa por aperto. E Asaf ficou questionando isto, até que ele entrou no santuário, na presença do Altíssimo, e viu e percebeu e teve a certeza de que a recompensa dos ímpios, dos rebeldes, daqueles que rejeitam o seu Criador, é terrível. É terrível. As consequências vêm e são terríveis para aqueles que rejeitam o Filho de Deus, que tentam se colocar no lugar de Deus. E temos o exemplo primordial, que é Satanás, que tentou ser igual a Deus, tentou tomar o lugar de Deus. E Deus não divide, não dá a sua glória a ninguém. Há consequências para a desobediência do homem, mas cedo ou mais tarde ele vai prestar contas, ele vai comparecer diante do seu Criador. E que terrível coisa é esta! Isaías capítulo 6, ele teve uma visão da glória de Deus. Isaías, que era profeta, ficou estarrecido, assombrado da visão da santidade de Deus. Ele teve uma visão da santidade de Deus. Imagina comparecer diante deste Deus para prestar contas das ações praticadas aqui. Ninguém fugirá disto. É muito sério. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano partiu do chamado renascimento, né? Ou renascença. A renascença é um movimento intelectual, né? Intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, a razão, aquilo que pode ser explicado, né? Tudo devia ter uma explicação racional. O que não fosse possível ter uma explicação racional, visível, palpável, se rejeitava. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. A visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do seu Criador, do Eterno, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da própria criatura, do homem. Tirou Deus do centro, rejeitou Deus e colocou o homem no centro das coisas. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social, ou seja, a vida centrada na ortodoxia, na base que é a palavra de Deus, na lei, nos ensinamentos, nos padrões de ética, moral e espiritual que a palavra de Deus prega, passou a ser rejeitada, né? Passou a ceder espaço para o chamado racionalismo, aquilo que eu consigo pegar, que eu consigo explicar, e o chamado ceticismo. Olha o que está registrado lá em João, Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 25 ao 29, o chamado ceticismo, quando Tomé disse: eu só acredito se eu ver, só acredito se eu tocar. Ou seja, o ceticismo, o cético, ele não acredita se ele não vê. Então, nós não vemos Jesus. Nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos, né? Hebreus vai dizer: fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que nós não vimos ainda.
Então, se não acreditamos na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, Paulo vai dizer, se não acreditamos, nós somos os piores dos homens, os mais miseráveis dos homens, né? Nossa fé é vã se não acreditarmos em Deus, né? Se Jesus Cristo não morreu. Então, Jesus vai dizer, bem-aventurados que não viram, Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, esse sistema secularizado, o chamado Renascença, humanismo, né, iluminismo, prega a questão da razão. Aquilo que não posso ver, eu não acredito. Eu só acredito naquilo que é palpável, que pode ser mensurado, que pode ser tocado, né? Então, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização cultural, quando passou a ceder espaço para o chamado racionalismo, aquilo que pode ser explicado, a razão, e o chamado ceticismo, a revolução científica, aquilo que passou a ser explicado a partir da ciência, né? A partir da ciência, da literatura, e a partir daí surgiu também o chamado humanismo, ou seja, ou também antropocentrismo, né? Que é tudo partindo a partir do homem. O humanismo surgiu ali na Itália, né? Nos finais ali do século XV, e para esse movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. A criatura passou a ser a base de todos os valores e não Deus. A criatura passou a ser a base e o centro, e não Deus. O humanismo, ele vai defender qualquer filosofia ou sistema de pensamento que parta do homem. Qualquer filosofia ou linha de pensamento ou sistema de pensamento que tem o homem como origem e não Deus, para buscar um significado unificado para a vida. Ou seja, Deus não existe aqui. É a partir do homem que temos que explicar a origem da vida, né? Depois surge o chamado iluminismo e hoje nossa era o chamado pós-modernismo. O iluminismo ele surgiu também na Europa entre os séculos 17 e 18 e seus adeptos rejeitavam a tradição, a origem, a ortodoxia, a palavra de Deus, né? Buscavam respostas também na razão. Não existe a questão da fé. Se não pode ser explicado, eu não acredito, eu rejeito. Eu rejeito um Deus que eu não posso ver. Paulo vai dizer em Romanos, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Mas o homem rejeita, o homem não aceita. Aquilo que não pode ser pegado, visto, não aceita, não acredita, rejeita. As verdades absolutas rejeita. É porque o homem não acredita que existe um Deus? Acredita sim, acredita. O problema é que o homem quer ser um Deus. O homem quer ser o centro. Daí a rejeição ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, seus adeptos rejeitam a tradição, buscavam resposta na razão. Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. A ortodoxia, os ensinamentos, os mandamentos, as advertências, se choca com a minha realidade, com a minha cultura, com a minha maneira de pensar,
eu não aceito, eu rejeito, né? Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, também como é conhecida, surgiu a partir dos meados do século XX, metade ali do século XX, né? Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida, estruturada, firme, segura nos fundamentos da fé cristã, que é a palavra de Deus, né? E passou a ser líquida, ou seja, os valores que eram chamados absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo e, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. É a chamada pós-verdade. Aquilo que era certeza já não é, mas agora, a pós-verdade, para este sistema, para essa linha filosófica de pensamento, não há verdades bíblicas mais absolutas, apenas interpretações pessoais. Ou seja, se a palavra de Deus está dizendo que não se deve adulterar, eu não aceito, eu rejeito. Eu vou dizer que está ultrapassada, que isso aí foi há 2000 anos atrás, que está defasada, que não serve mais. Então, aquela interpretação que eu quero dar para aquele texto é o que é verdade. Ou seja, a estrutura, a base, a coluna, a certeza, os ensinamentos absolutos não servem mais. Daí, querer relativizar, ressignificar, reescrever a Bíblia Sagrada, porque confronta, a palavra de Deus confronta o pecado, confronta essas ideologias, essas filosofias anticristãs, porque rejeita. Então, se toca na ferida, se rejeita, se machuca, se rejeita, se confronta, se rejeita, não aceita. Mas o homem queira, não aceite ou não, acredite ou não, a palavra de Deus, ela é absoluta. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo vai escrever que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura, né? Então, é o chamado egocentrismo, né? Os relacionamentos se tornaram superficiais. Perdeu-se o valor das coisas. O mundo está de cabeça para baixo, né? Os dois grandes imperativos que marcam esse movimento é o chamado hedonismo e o narcisismo, ou seja, o hedonismo é a busca do prazer desenfreado a qualquer custo, do prazer imediato, da satisfação imediata, a qualquer custo, sem levar em conta as consequências. Relativiza tudo, o prazer, a necessidade tem que ser suprida a qualquer custo, né? E o narcisismo, uma pessoa narcisista, ela nutre amor excessivo por si mesma. É praticante da autoadoração. Praticante da autoadoração. É o culto ao corpo. É o culto ao homem. A autoadoração, a autoexaltação, né? Então, na busca pelo bem-estar humano, tudo se torna válido, tudo se torna permitido. O uso das pessoas sem qualquer limites, né? O abuso do corpo, a depravação, o consumo desenfreado. Minha vida, meu corpo, minhas regras, sem levar em conta as consequências. É proibido proibir. Então, nessa cultura líquida, superficial, relativista,
tudo é permitido, tudo é aceito, sem levar em conta as consequências. E para a gente fechar, tipos de auto-idolatria. A idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Tudo, qualquer coisa que substitui Deus passa a ser uma idolatria. Um copo de cerveja que vai levar com que esta pessoa deixe de adorar a Deus, passa a ser o Deus para esta pessoa, porque substitui o lugar de Deus. E tudo, qualquer coisa que tenta substituir Deus, passa a ser um Deus para esta pessoa, né? O culto à autoimagem é uma forma de idolatria, né? O narcisismo, a autoadoração, a autoexaltação, né? O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, né? Amante de si mesmo, uma pessoa avarenta, amante do dinheiro, uma pessoa odiosa, sem amor para com o próximo, uma pessoa rebelde, sem amor para com Deus, e uma pessoa hedonista, amante dos deleites, dos prazeres, a qualquer custo, sem levar em conta as consequências, né? Então, uma pessoa não regenerada, ela tem a necessidade de se autopromover, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesma. Olha a oração lá do fariseu em relação à oração do publicano. O fariseu se auto-intitulava justificado, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 11. O fariseu dizia que graças te dou, ó Pai, porque não sou como estes homens pecadores. Ou seja, já estava se auto-justificando, né? Se auto-justificando. É isso que essa cultura humanista centralizada no homem ensina para esta geração, para este povo que tem a mente cauterizada, se rebelando contra Deus, né? Então, anseia por reconhecimento e de modo ilícito busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é sempre de Cristo e não do homem, né? A idolatria, a autoimagem, a idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade, ao centro, e o centro de toda a personalidade humana, né? Ele também é descrito lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, como perverso e enganoso. Perverso e enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Aí Deus vai responder, eu conheço, esquadrinho o coração do homem para recompensar segundo as suas ações. Deus conhece as intenções do coração do homem, né? Pois do seu interior saem os maus pensamentos e as imoralidades, a avareza, soberba e a insensatez. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, as intenções do coração do homem. Porque o que contamina o homem, Jesus vai dizer, é o que sai do coração do homem. Não é o que entra, é o que sai do coração do homem. É o que contamina o homem, né? Deus condena a adoração de ídolos no coração. Quem não teme a Deus traz idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego a bens materiais, né? Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119, verso 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O segredo é esconder a palavra de Deus no nosso coração.
ela nos adverte, nos corrige, nos instrui, nos alimenta, nos orienta a vivermos segundo a vontade do Senhor. Tem também chamada idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Cometendo torpeza, mulheres com mulheres, homens com homens, contrário à natureza. Deus estabeleceu que é macho e fêmea. Deus entregou aos seus próprios deleites, às suas próprias devassidões. A mente cauterizada vive assim. Esquece-se que o julgamento virá. Nada passa impune. Nada passa despercebido de Deus. No Salmo 139, o salmista vai dizer: para onde fugirei da tua presença? Não existe um lugar que eu possa me esconder de ti. Teus olhos contemplam tudo, absolutamente todas as coisas. Há tempo para o arrependimento, mas quando o homem rejeita Deus de tal maneira, a mente cauteriza e só volta pela misericórdia de Deus. Não esqueça, não rejeite um chamado do Espírito Santo. Entregue a sua vida para Cristo. O mundo prega que Deus não existe, que Deus é falho, que Deus não precisamos de Deus. Está enganado. Estão enganados. Deus é insubstituível, né? Deus é insubstituível, né? A imoralidade, a libertinagem, a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo vai discorrer ali sobre várias ações da carne que contamina, que aprisiona, que escraviza o homem que não tem a mente em Cristo, né? Ao contrário daqueles que têm o fruto do Espírito, né? Então não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração do homem. A adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão, da lascívia, por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é viver segundo o Espírito de Deus e jamais satisfazer as concupiscências, os desejos desenfreados da carne, né? A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias chamadas de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Não esqueçamos novamente,
de Satanás, que queria ser igual a Deus. Jogou o laço para Adão e Eva querer também ser igual a Deus. E essa cultura anticristã prega que o homem não precisa de Deus, que o homem é um Deus, né? Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem se eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Só que a Escritura nos adverte, nos alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à vontade de Deus. O homem terá que prestar conta dos seus atos. Deus é o centro, não o homem. Não esqueça disso. Deus abençoe.